Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia, vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque esta leitura será gloriosa. Como todas têm sido, hoje o Senhor não fará diferente, falará diretamente ao seu coração. Amém, queridos? Estamos lendo as cartas de Paulo, estamos na epístola de Paulo aos Colossenses. Leremos hoje o capítulo 4. Amém, queridos? Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ler esta epístola e este capítulo maravilhoso. Aleluia, Jesus. Senhores, começa assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverar na oração é não desanimar de orar, direto. Vigiando com ações, atos, ações de graças. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Então, ações de graça, perseverar na oração, vigiando com ações de graça, é você fazendo algo sem esperar nada em troca. Ações de graça, irmãos, é isso. É você elogiar alguém sem esperar ser elogiado. É você amar alguém até sem esperar ser amado. Ação, ato de graça. Graça é um favor não merecido. O Senhor Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz por nós, derramando a sua graça sobre nós. Sabe por quê? Porque ele sabia que nós jamais teríamos como pagá-lo. Ele estava pagando todo o preço na cruz por nós, nossos pecados. Por quê? Porque ele sabia que era um favor não merecido, porque nós não merecíamos. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então, persevere na oração, vigiando, com ações de graça. Dê sem esperar nada em troca. Esteja a ação de graça em qualquer área da sua vida. Vigie com ações de graça e Deus te recompensará. Entendeu? Como é linda a palavra, né, irmãos? Versículo 3. Suplicai. Aí já é aquela oração com súplica. Suplicai ao mesmo tempo. Orar, interceder, suplicar. Suplicar é clamar, é em alta voz, é clamar, é suplicar. Ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha como Paulo pedia para os irmãos ajudar a levar a palavra ao máximo de pessoas possível, porque ele estava algemado, ele estava ali. Então ele escrevia as cartas, ele mandava as cartas pedindo para os irmãos continuar, espalhar a mensagem. Uns não têm capacidade de escrever, outros não têm muito a capacidade de ler, uns não têm muito a capacidade de dialogar, mas compartilha, ajuda a espalhar a palavra do Senhor. E a irmã Mary pede hoje, através dessa palavra, dessa súplica que Paulo pede, ele diz assim, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. Que você entenda essa palavra e compartilhe a palavra do Senhor com o máximo de pessoas não crentes, se for possível. Amém? Se você tem alguém na sua casa, na sua família, algum amigo, algum parente, algum vizinho, compartilhe a palavra do Senhor. Vamos espalhar o evangelho de Cristo. Versículo 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Olha como Paulo dizia. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Surgiu a oportunidade neste momento de nós estarmos falando da palavra do Senhor aqui no canal Vem Comigo Ler Bíblia.
isto é uma oportunidade de pregar o Santo Evangelho e de ler a palavra como ela é, sem adulterá-la, como ela é. Irmãos, é aproveitar uma oportunidade. Se você não tem condições, ou não sentiu no coração, ajude, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que esta palavra santa, pura, genuína, verdadeira, chegue ao máximo de pessoas que nós puder alcançar. Amém, queridos? Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Por quê? Porque insonso também não tem graça a comida, né, irmãos? Mas muito sal também estraga. Então, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Versículo 7. Tíquico e Onésimo. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio, ele está dizendo que ele está enviando o irmão Tíquico para os colossenses, né? Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Levar as notícias. Antigamente não tinha celular nem WhatsApp para saber como é que o irmão tá, se melhorou, se não melhorou, se tá doente, se precisa de oração. Antigamente tinha os mensageiros e graças a Deus que um ajudava o outro, né, irmãos? E que nós possa ter esses irmãos, que um ajude o outro, não para falar mal, né, de ninguém, mas sim para ajudar na oração, serem intercessores na vida um do outro. Que coisa linda, né, irmãos? Ainda no versículo 10 diz assim: saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo. O Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Quer dizer, não estavam presos, mas não estavam juntos, porque ele podia ser solto antes dele. Então ele está dizendo, se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha como falava bem, né, um do outro. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Olha, irmãos, tinha alguém com o nome de Jesus na época de Paulo. Que coisa mais linda. A minha Bíblia diz assim, eu li bem para não ler. Tá aqui, e Jesus, conhecido por justo, no caso, o nome dele era Jesus, mas chamava ele de justo. Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Alguma mãe ali quis botar o nome de Jesus no filho, né? Então tinha um Jesus ali, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servos de Jesus Cristo. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, irmãos, olha que lindo, qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações. Irmãos, se toda mulher soubesse o que é um grupo de oração, se toda igreja e ministério soubesse o que é mulheres de oração, homens de oração, ministros de oração, irmãos que intercedem de fato no reino de Deus pelo próximo. Aleluia, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Quer dizer, este irmão
Epáfras ora por vocês, Colossenses. Aleluia. Não está presente, mas ora por vocês. Aleluia. Quantas pessoas a gente ora, irmãos? Quantos a gente tem intercedido? Não precisa ser visto pelos homens. Deixa Deus te ouvir. Deixa o céu saber que tu és um intercessor. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nesta palavra. Parentes, amigos, não precisa muitas vezes saber que você é um intercessor na vida dele, mas seja. Ações de graça, sem querer receber nada. Seja um intercessor na vida do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, do seu filho. Aleluia. Não queira receber nada em troca, mas vigiando com ações de graça, perseverai na oração. Que linda essa palavra. Eu sinto a glória de Deus nesta palavra. Quem é intercessor ama interceder, sente a glória de Deus. Continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Hierápolis. Devia ser uma cidadezinha, um bairro perto. Saudai-vos, Lucas. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa deveria ser a dona da casa, que dava a sua casa para ser a igreja de Cristo Jesus. Antigamente, muitos era assim, irmãos. A igreja, nas suas casas, e ali o povo se reunia, depois ia para a casa do irmão mais longinho, ali era a igreja. Era assim, né? Que coisa linda, né? Coisa mais linda, meu Deus do céu. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e as de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Irmãos, o que me chama a atenção nesse versículo 17, Deus me deu algo muito tremendo nesse versículo. Até Paulo chamava a atenção em espírito. Ele estava lá, preso em algemas, e escrevendo uma carta para os irmãos de Colossenses. E ele entendeu que o irmão Arquipo estava procrastinando, estava enterrando o talento dele. Porque aqui, nesse versículo, ele chama a atenção, irmãos. Tá aqui, também dizei a Arquipo, atenta, vigia, atenta para o ministério que recebeste. Porque quando Deus dá, ele não tira, tá aí. No Senhor, para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Quer dizer, Arquipo não estava cumprindo. Ele recebeu o ministério, mas não estava cumprindo, porque era para ele cumprir. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Irmão Arquipo, irmão que está procrastinando, o Senhor te deu o dom do louvor e não está louvando. O Senhor te deu o dom da palavra e não está ministrando por causa de alguém que às vezes entristeceu. Irmãos, Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ninguém usado por alguém que se chama o nosso inimigo das nossas almas. Então, não deixe ninguém roubar o ministério que Deus te deu. Uma vez que recebestes no Senhor, cumpre-o. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, aleluia, que te faz chorar. Irmãos queridos, vamos
nos atentar para cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor, queridos. Amanhã, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, se Deus assim nos permitir e não voltar.